Graça e paz. Estamos falando sobre o Cordeiro de Deus. Por que o sangue do Cordeiro? A primeira afirmação que nós podemos retirar do texto de Êxodo é a situação de um cotidiano sem Deus. Êxodo, no capítulo 11, faz uma perfeita descrição do cotidiano de um povo sem Deus. A vida sem Deus é uma vida sob justa condenação. A Escritura diz assim, no capítulo 11, verso 1 de Êxodo: Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui, e até vai expulsá-los. Essa mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito seria a 10ª e a última, a derradeira das pragas. Seria a mais dolorosa de todas elas. Tanto no hebraico, o nome praga é diferente de todas as outras formas usadas até aquele momento. A expressão de Êxodo 11:1 para praga significa ataque súbito de doença, lesão, ferida ou corte profundo. Nos casos anteriores, significava apenas pestilência, a morte dos rebanhos, o granizo, as rãs, a morte de um animal ou plantação, os gafanhotos, por exemplo. Mas o que agora estava por vir sobre o Egito era o ataque final da ira de Deus sobre a dureza do coração dos homens, isto é, a morte. Versos 4 e 5 desse mesmo capítulo: Disse, pois, Moisés ao Faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. O que a Bíblia ensina é que o pecado consumado gera a morte, conforme diz Tiago 1,15, pois o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6,23. A forma mais terrível de se provar da morte é ver seu primogênito, de maneira súbita e trágica, morrer. Verso 6 do capítulo 11 de Êxodo, o Senhor diz: haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. A situação do cotidiano sem Deus é de condenação, de morte, de dor, de perdas, inclusive materiais algumas vezes, e de muito pranto. E sabe o que é pior? A pessoa sem Deus, ela segue de um estado de dureza para um estado de mais dureza ainda. Versos 9 e 10 do capítulo 11 de Êxodo diz que o Senhor tinha dito a Moisés: O Faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos os prodígios diante do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. A solução está única e exclusivamente na graça soberana de Deus. A palavra diz: haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue, só então eu sairei. E com grande ira,
Moisés saiu da presença de Faraó. A graça soberana de Deus se manifesta também na substituição do Cordeiro de Deus. A substituição do Cordeiro de Deus, porque em Êxodo, já no capítulo 12, nos aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós aprendemos que é tão somente por causa de Cristo, o Cordeiro de Deus, que alguém poderá se ver livre da situação de condenação de um cotidiano, de uma vida sem Deus. Essa realidade ela é tão importante, tão magnífica, que deverá marcar um novo começo, um novo nascimento, um novo momento a ser celebrado enquanto nós tivermos fôlego de vida. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. É por isso que nós celebramos a Páscoa. Paulo diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Neste domingo, nós vamos celebrar a Páscoa. Celebraremos a morte e principalmente a ressurreição de Jesus. E nós nos reunimos para celebrar a festa do Cordeiro, para festejar tão grande salvação recebida do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos celebrar o Cordeiro de Deus, celebrar aquele que nos livrou, celebrar aquele que está conosco, celebrar aquele que a sua graça, ou cuja graça, nos permite viver dias de livramento e de grandes vitórias. Beijo no seu coração, que o Senhor abençoe e traga livramento sobre toda a sua casa, em nome de Jesus.